Olá, jovem jurista, meu nome é Ronaldo Bastos e na aula de hoje vamos falar sobre os elementos do Estado. Na verdade, como são 3 elementos do Estado, eu vou preparar uma série de aulas. Vão ser 3 a 4 aulas para a gente falar sobre esses 3 elementos do Estado. Que o primeiro é o elemento humano, que é o povo. O segundo é o elemento físico, que é o território. E por fim temos o elemento político, que é a soberania. Tem uma aula aqui no blog sobre o surgimento do Estado moderno, que foi uma conferência que eu fiz lá no Instituto de Altos Estudos Nacionais de Quito, onde eu inaugurei a especialização em advocacia pública lá do IAEM, desse instituto. E eu falei lá que o Estado moderno ele surge por um processo de centralização do poder político, Weber chamaria isso de monopólio do uso legítimo da força. E no final dessa conferência eu falei sobre esses elementos do Estado, mas eu falei muito en passant, existem muitos detalhes que eu não mencionei nessa conferência, então portanto eu quero destrinchar esses detalhes para vocês. Esta série de aulas sobre os elementos do Estado é muito importante e vai auxiliar, vai ser como um pressuposto para se entender os conceitos de nacionalidade, para se entender aulas sobre relações diplomáticas, para entender aulas sobre migração, para entender aulas sobre direito da integração, enfim. Um conjunto de temas que são estudados pelo direito constitucional e pelo direito internacional. E se você é novo no blog, saiba que praticamente todas as aulas têm um roteiro, um texto lá no blog para que vocês possam ter noção das referências que eu utilizei para preparar a aula. Então, depois da vinheta, a gente começa. Bom, hoje eu vou falar do elemento humano do Estado, que é o povo, Existem vários conceitos que os doutrinadores utilizam para definir o povo. De um modo geral, eles chegam na mesma conclusão, Eu elaborei um conceito aqui de forma mais simplificada para vocês entenderem o que é o povo. Eu vou falar do conceito e o objetivo da aula vai ser destrinchar esse conceito e diferenciar o povo de outros conceitos que seriam similares. Então, o que é o povo? Povo é um conjunto de indivíduos ligados por um vínculo jurídico permanente a um ou mais de um Estado, fazendo com que eles participem da vontade do Estado, da formação da vontade do Estado e do exercício do poder soberano. Comumente, o povo, a gente chama o povo de cidadão também. O integrante do povo a gente chama de cidadão. De modo que, para simplificar, a gente poderia dizer que o povo é o conjunto de cidadãos de um determinado Estado. Para vocês entenderem de forma um pouco aprofundada, eu vou me valer de uma classificação que é um pouco sofisticada, mas que aqui eu simplifiquei bastante, de um publicista alemão chamado Jelinek, Georg Jelinek, em que ele faz uma distinção entre os aspectos objetivos e subjetivos do povo. Pelo aspecto objetivo, diz Jelinek, o povo seria um objeto da prestação do Estado. O Estado desempenha uma determinada função na sociedade. E essa função, essa prestação, tem como destinatário o povo. Então, o povo, pelo aspecto objetivo, é um destinatário da ação estatal. Mas também o povo, pelo aspecto subjetivo agora, ele é o sujeito responsável pela formação da vontade do Estado. Por quê? Porque o Estado é uma mera ficção jurídica, É uma presunção que criamos para facilitar a nossa vida, o nosso convívio social. Então, como se forma a vontade desse Estado? Através de seres humanos que trabalham para esse Estado, que representam esse Estado, que representam esse Estado. Então, esses seres humanos é o povo desse Estado. Então, o povo ele é responsável pela formação da vontade estatal. Vamos
dificultar um pouco mais ou destrinchar mais esse conceito de Jelinek. E aqui eu me valho do aporte de Dalmo de Abreu Dallari, que também é um publicista, só que um publicista brasileiro. E eu quero falar de 3 aspectos da relação entre o Estado e o povo, que vai facilitar com que vocês entendam o conceito de povo. Bom, o primeiro aspecto, e que seria traduzido pela primeira exigência do Estado, é que o Estado tem a exigência de atitudes negativas em relação ao povo. Há um determinado limite que o Estado não pode ultrapassar quando ele está desempenhando a sua atividade. Um exemplo claro desses limites são as garantias individuais, as garantias fundamentais. Então o Estado ele não pode torturar um indivíduo. Um Estado ele não pode prender um indivíduo sem dizer quem é o responsável pela ordem de prisão. Então, o indivíduo não é obrigado a fazer alguma coisa se não existir uma lei que o obrigue a fazer isso. Então, esses direitos individuais se confundem com o próprio movimento constitucionalista, com o próprio surgimento do Estado de Direito. E essas são exigências de ordem negativa. Até outras exigências que aparentemente não têm a ver com as garantias individuais, no fundo, podem ter reflexos nisso. Como, por exemplo, pensem na separação dos poderes. A separação dos poderes é feita para evitar que um poder se absolutize e supere o outro, e colonize o outro. E um poder absoluto é um poder que trata um Estado absoluto, é um Estado que trata os seus indivíduos, digamos assim, absolutamente, ou seja, desrespeitando a esfera individual desses indivíduos. Para vocês terem uma ideia, basta conhecer e estudar um pouco a história do antigo regime francês. Então, a primeira exigência do Estado seriam essas atitudes negativas. Uma segunda exigência, diz Dalmo de Abreu Dallari, é o contrário. É a exigência de atitudes positivas. Um exemplo dessas atitudes positivas em relação à segurança pública. O Estado, no desempenho da sua atividade, tem que assegurar que os indivíduos que nele estão não morram. E isso tem tudo a ver com o surgimento, a explicação de um conjunto de filósofos chamados os contratualistas para o próprio surgimento do Estado. Esses filósofos, que envolvem Rousseau e Locke, por exemplo, vão dizer que o Estado surge através de um contrato social feito entre os indivíduos e esse Estado, esse soberano, entre os indivíduos e o soberano. De modo que os indivíduos abdicam de parte da sua liberdade em prol da segurança do grupo. Havia uma noção, e essa é uma noção muito hobbesiana. Thomas Hobbes, que é um filósofo contratualista também, vai dizer que antes do Estado, no chamado Estado de Natureza, vigia a guerra de todos contra todos, onde o homem, essa é uma frase típica dele, é o lobo do próprio homem. Então, para garantir essa sobrevivência do grupo, é que os indivíduos, através desse contrato social que é implícito, que é tácito, criaram essa organização política chamada Estado. Então, a primeira obrigação do Estado é garantir a segurança do grupo, senão ele perde toda a legitimidade. Então, principalmente depois do constitucionalismo social de 1917 para frente, se a gente tomar como referência a Constituição do México, ou de 19, se a gente tomar como referência a Constituição de Weimar na Alemanha, o Estado passa a ter outras obrigações, como relativo à saúde e educação. Então, no Brasil a gente tem o SUS, então todos aqueles necessitados podem se valer de uma tutela da saúde gratuita. No Brasil a gente tem o ensino obrigatório e gratuito, o ensino secundário obrigatório e gratuito. Então são prestações positivas, né? São atitudes positivas, exigências positivas. Essa é a segunda característica trazida por Dallari para a gente entender esse conceito de povo, ou a relação do Estado com o seu povo. E por fim, uma característica que eu acho muito interessante é uma exigência de atitudes de reconhecimento. Ou seja, o Estado, como eu disse, para a formação da sua vontade, ele se vale do povo. Então ele faz com que determinados cidadãos, eles ajam na condição de agentes do Estado. Como, por exemplo, um auditor da Receita Federal
que cobra tributos, um juiz que exerce a jurisdição. A jurisdição é estatal, mas o Estado confere ao indivíduo que ocupa o cargo de juiz esse poder de decidir em um determinado limite territorial. Eu já fiz uma aula sobre jurisdição, vocês depois vejam essa aula, caso lhes interesse. E existem outros indivíduos que participam dessa vontade do Estado, eles contribuem com essa vontade do Estado e o Estado reconhece-os como tais. Que no caso dos eleitores, no caso dos jurados, os jurados são juízes de fato, né? que julgam os crimes dolosos contra a vida, no caso do Brasil. Então são esses indivíduos que o Estado reconhece como seus agentes em momentos e em contextos específicos. Então essas são as características que rondam esse conceito de povo, essa relação entre o Estado e o seu povo, entre o Estado, que é o ente maior, com um seu elemento, que é o povo, o elemento humano. Só que o povo, existe uma série de outros conceitos que se interseccionam com o conceito de povo, ou seja, que parece o conceito de povo, mas na verdade não é. O primeiro conceito que parece o conceito de povo, mas na verdade não é o conceito de população. População é diferente de povo, porque eu diria que a população é um conceito qualitativo, enquanto o povo a população é um conceito quantitativo, enquanto o povo é um conceito qualitativo. Por que eu digo isso? Porque o que é a população? A população é um conjunto de indivíduos que vivem em determinado estado. E esse conjunto de indivíduos envolve tanto os nacionais, os cidadãos desse estado, como os estrangeiros. Então, a população brasileira, ela é formada pelos brasileiros, mas também pelos argentinos, alemães, americanos, que porventura estejam no Brasil, ainda que temporariamente. Então, por isso que eu digo que população é um conceito quantitativo. Já o povo, a gente viu que se exige um vínculo jurídico com o Estado. Então, um brasileiro que esteja em Miami faz parte da população dos Estados Unidos, mas não faz parte do povo americano, porque ele não possui esse vínculo jurídico com o Estado americano. Então, a população é um conjunto de indivíduos estrangeiros e nacionais que estão num determinado estado, e povo aqueles que possuem um vínculo jurídico com esse estado, que são os cidadãos do estado. De um modo geral, o direito constitucional comparado trata essa cidadania num tema do direito constitucional chamado direitos da nacionalidade. E aí é que está o problema, porque povo não se confunde com nação. Esse é o problema. Se estuda nos direitos da nacionalidade, mas povo não é nação, né? É o mesmo problema da denominação dos chamados direitos das gentes, os direitos que regulam as relações entre estados e organizações internacionais, que se chama direito internacional. Há muita crítica porque não é um direito que regula as relações entre nações, é um direito que regula as relações entre estados. Então o povo não se confunde com nação. Eu elaborei aqui um conceito de nação para vocês entenderem. Vejam, é possível que vocês não entendam no primeiro momento, mas eu vou dar uma série de exemplos que vai esclarecer o que é uma nação. Vamos lá. Nação tá lá no texto do blog. É formada por um conjunto de indivíduos que se sentem pertencentes a um ideal que é criado em razão da origem, da história, da língua e de aspirações comuns, cujo ápice pode desembocar no nacionalismo ou no patriotismo. Então, nação é um conjunto de indivíduos que viveram a mesma história, que possuem as mesmas tradições, que falam a mesma língua, que se sentem pertencentes uns aos outros, que se identificam uns com os outros. De modo que um Estado só pode ter um povo, mas um Estado pode ser habitado por várias nações. E uma mesma nação pode estar dividida de modo a estar pertencente a vários estados.
Vamos para os exemplos. Eu disse que ia ser complicado de vocês entenderem de primeira, mas vamos para os exemplos. Eu pego 2 exemplos de um publicista tradicional brasileiro chamado Darcy Azambuja. Depois eu dou os meus próprios exemplos. Darcy Azambuja, o primeiro exemplo, ele vai citar o Império Austro-Húngaro, aquele que viveu aproximadamente até a Primeira Guerra Mundial, até o fim da Primeira Guerra Mundial. Evidentemente que o Império Austro-Húngaro só pertencia ao Império Austro-Húngaro um único povo. Que povo era esse? O povo austro-húngaro. Mas esse povo austro-húngaro, como foi constituído, o Império anexou várias partes de territórios que pertenciam a vários estados específicos, oriundos de conquistas de guerra. Esse povo austro-húngaro eram constituídos por várias nações, ou seja, vários indivíduos que se diferenciavam em grupos que tinham histórias diferentes, que tinham tradições diferentes, que falavam línguas diferentes. Ou seja, um povo que era composto por várias nações. Um outro exemplo que a Azambuja traz é o exemplo da Polônia, que por vicissitudes históricas, principalmente entre o século XIX e o século XX, a Polônia foi dividida como pertencente a vários estados. Então, a mesma nação polonesa pertenceu à Alemanha e à Áustria, por exemplo. Então veja que a nação polonesa pertenceu a povos diferentes. Em um momento ao povo alemão e em outro momento ao povo austríaco. Mas a nação era uma só. Um outro exemplo que a gente pode entender melhor é o neocolonialismo da África, a divisão territorial que a Europa principalmente fez do continente africano. E esta divisão, segundo alguns especialistas, foi um dos fatores que ocasionou várias guerras na África. Então eles pegaram uma mesma nação africana e dividiram essa nação no meio, de modo que a mesma nação passou a pertencer a povos diferentes. E às vezes eles juntaram 2 nações rivais em um mesmo povo. O que nos livros de história a gente viu 2 tribos africanas pertencentes ao mesmo povo. Inclusive, essa era uma das técnicas utilizadas na colonização brasileira no período escravocrata, era trazer era colocar no mesmo engenho, numa mesma unidade territorial, 2 nações africanas. Que era para quê? E, às vezes nações rivais, como os Nagôs e os Bantus, que faziam com que eles não falavam a mesma língua, eles não comungavam das mesmas tradições, da mesma história. Então fazia com que eles não se unissem e pudessem lutar contra a própria instituição da escravidão. Um outro exemplo, os judeus, apesar de ter uma nação judia, um conjunto de indivíduos que falavam a mesma língua, tinham as mesmas tradições, comungavam da mesma história, só veio a ter o Estado de Israel, o Estado judeu, em 1948. Então veja, os próprios ciganos até hoje não têm um Estado, mas ninguém duvida que elas sejam uma nação, ou seja, um conjunto de indivíduos que têm aspirações comuns, ideias comuns, história comum, falam a mesma língua, né? Falam línguas comuns. Então veja que o povo ele não se confunde com nação. Um último exemplo é o exemplo, por exemplo, da Bolívia e do Equador. A Bolívia na Constituição de 2009 e o Equador na Constituição de 2008 se arvoraram como estados plurinacionais, ou seja, já reconheceram, são estados cuja população indígena é a maioria. Então reconheceram que esses estados são compostos por várias nações indígenas. Por isso que aqui no Brasil também a gente não fala estado indígena, a gente fala nação indígena, porque todos os indígenas que estão no território brasileiro são brasileiros, mas pertencem a nações diferentes, a nação Guarani e a nação Tupi. Então veja que o conceito de nação é diferente do conceito de povo. O povo possui um vínculo jurídico com o Estado. E um povo pode incluir diversas nações, como no caso do Brasil, como no caso da Bolívia, do Equador, do mesmo modo que uma nação pode estar dividida, separada, de modo a pertencer a povos
diferentes, como no caso a nação polonesa pertenceu à Alemanha e outros estados às vezes ao mesmo tempo. Então povo não se confunde com nação, do mesmo jeito que povo não se confunde com população. Existe um outro conceito que o povo não se confunde, que é um conceito que, do ponto de vista antropológico, há aqueles que digam que é um conceito já ultrapassado, que é o conceito de raça ou etnia. Originalmente era um conceito que acreditava-se que a raça possuía, para a formação da raça, era necessário possuir determinada herança genética que os fazia comuns biologicamente, digamos assim. Então a raça negra, a raça indígena, enfim. Então veja que o povo também não se confunde com raça. A raça é um conceito muito parecido assim nesse termo com o conceito de nação. Então um povo é constituído necessariamente de várias raças, apesar de Hitler querer formar o povo alemão com apenas a raça ariana. Vocês se lembram dessa história, né? Então o povo também não se confunde com esse conceito de raça, né? O próprio Brasil é conhecido por essa miscigenação. O ponto alto da teoria sociológica de Gilberto Freire falava de uma democracia racial, ou ideal do Moreno, né? Para pensar nessa miscigenação, uma teorização que ele pegou de Franz Boas, seu professor lá em Colômbia. Bom, então o povo é isso. O povo é um conjunto de indivíduos que possuem um vínculo jurídico permanente com um determinado estado e ao mesmo tempo que é objeto da prestação desse estado, ele compõe a formação da vontade desse estado. Em geral, o povo é conhecido como cidadãos do estado, de modo que povo pode ser definido também como um conjunto de cidadãos desse estado. Povo não se confunde com população. População é um conceito quantitativo e remete ao conjunto de pessoas que estão em determinado país, sejam nacionais ou estrangeiros. Povo não se confunde com nação. O mesmo povo pode abrigar várias nações e uma mesma nação pode estar pertencendo episodicamente ou permanentemente a povos diferentes. Povo também não se confunde com raça ou etnia. Em geral, um povo é composto por várias raças ou etnias. É isso. Acabamos o primeiro elemento do Estado, o elemento humano do Estado. Na próxima aula eu devo falar sobre o elemento físico do Estado, que é o território. Se você precisa de uma aula desse tipo, ou se você só curte o blog, não saia daqui, que próxima segunda a gente está aqui mais uma vez. Até a próxima.